Há uns anos atrás, agendei uma reunião com o CEO e a diretora de marketing de uma grande empresa para apresentar uma proposta de cerca de 2 milhões de euros. Estranhei o facto da secretária do CEO, desta vez, me ter encaminhado para uma sala de reuniões diferente daquela que foi utilizada na reunião anterior, aí uns 10 dias antes. Era bem maior e, acima de tudo, tinha uma mesa de reuniões enorme. Depois de me ter instalado convenientemente, ligado o computador e ter verificado que estava tudo em ordem, eis que os meus 2 interlocutores para a reunião começaram a chegar. A diretora de marketing e o CEO, este sempre bastante sorridente, afável, uma pessoa bastante acessível. Ao cumprimentá-los, o CEO foi-me esclarecendo que tinha tomado a liberdade de também convidar a maior parte dos diretores da empresa. O diretor comercial, o diretor de recursos humanos, o diretor financeiro e o diretor de operações. Acho que eram estes. Foi uma decisão de última hora, pelo que ele pediu-me desculpas por não me ter avisado antes. Entretanto, esses mesmos diretores foram chegando aos poucos. Todos eles com cara de poucos amigos. E porquê? Eles foram obrigados a estar ali. Tinham a sua agenda devidamente planeada e, à última hora, tiveram de se reorganizar para estar presente na minha apresentação. Eles não queriam estar ali na reunião, especialmente naquelas condições. O que se compreende, mas que quem está habituado ao dia-a-dia das grandes empresas sabe que quando o responsável máximo de uma grande empresa dá uma ordem, os subordinados têm mesmo de a cumprir. Claro que o decisor do negócio era o CEO, com quem eu já tinha uma boa relação e que já estava, entre aspas, comprador da ideia do projeto que iria apresentar-me. Mas e estes convidados de última hora? Eram os chamados influenciadores. Bastava um deles não me ser favorável para me dar cabo do negócio. Era imperioso colocá-los rapidamente do meu lado. Mas como fazer isso? Felizmente, eu já tinha tido formação nesse sentido e estava mais ou menos preparado. É este o tema do vídeo de hoje. Como atuar numa apresentação de uma proposta com vários executivos, influenciadores presentes. Já a seguir. Olá, sejam bem-vindos a mais um momento Business to Business. Eu sou o Jorge Miguel Conceição, tenho ajudado profissionais de vendas a aumentarem a produtividade dos seus negócios. Se quiser colocar-me alguma questão nesta ou noutras áreas das vendas B2B, clique nos links disponíveis para agendarmos uma reunião de diagnóstico online comigo. Depois de nos termos apresentado muito rapidamente, é fundamental conhecermos também, muito rapidamente também, os nomes de cada um. Se não soubermos previamente os nomes de cada participante e se a presença destes novos interlocutores for uma surpresa, tal como aconteceu no meu caso, o que temos de fazer é pedirmos o nome de cada pessoa e respectiva função e escrevermos de uma forma esquemática no nosso caderno ou num papel para assim consultarmos sempre que possível o nome dessa pessoa. Uma outra maneira e que mais utilizo nestas condições é ter sempre algumas folhas de papel A4 e pedir para as pessoas dobrarem a folha ao meio e depois dobrar ao meio cada lado e escrever num dos lados apenas o primeiro nome. Porquê apenas o primeiro nome? Não queremos dar muito trabalho às pessoas. E tratando-as apenas com o primeiro nome, aumenta a empatia com cada um. Além disso, aumenta a nossa visibilidade no tal suporte de papel que mostrei. Claro que a exceção é se houver nomes repetidos, mas isso resolve-se. De seguida, devemos explicar o que vai acontecer na reunião. Os tópicos, um a um. No fundo, a própria agenda da apresentação da proposta. No final deste passo, perguntamos a todos se têm algumas dúvidas sobre a agenda. Habitualmente, nunca há dúvidas, mas se houver, é sempre uma boa oportunidade para esclarecer e criar empatia com a pessoa, sorrirmos, tratá-los pelo nome.
Este passo visa apenas tranquilizar os participantes para que não façam ideias erradas sobre a reunião e a apresentação. Ao mesmo tempo que explicamos a agenda, também dizemos qual o tempo previsto para a sua conclusão, incluindo o tempo para perguntas e respostas. Tal como no ponto anterior, perguntamos se o tempo indicado está dentro da sua própria agenda de cada um. No caso de que falei ao início, um dos diretores disse que tinha uma reunião via Skype às 2h30. Tranquilizei-o dizendo que a essa hora já teria terminado a reunião, mas que, de qualquer maneira, iria ter atenção a esse facto. Resultado: o interlocutor ficou mais relaxado e descansado, tal como os restantes. Era esse o objetivo. Muitas vezes, e em apresentação de propostas ou mesmo em palestras, constato que o período de questões fica colocado para o final da apresentação. Claro que cada caso é um caso, mas, pessoalmente, de acordo também com a minha experiência, sou da opinião que sempre que alguém tem uma questão para colocar, ela deve poder colocar ao longo da apresentação, mas com regras. As regras são simples. Tem uma questão na altura da apresentação, levanta a mão para o vendedor a ver. Este olhará para si, eventualmente fará um sinal com a cabeça de que tomou nota do pedido e, logo que possível, fará uma pausa, olhará para si e dirá algo como isto: "Sim, Teresa", é um nome inventado. "Qual é a sua questão?" E a Teresa colocará a sua questão e o vendedor responderá da melhor maneira possível. Uma questão não é uma objeção. Devemos agradecer sempre que nos colocam questões em apresentações de propostas ou mesmo em reuniões normais de vendas business to business. É sempre uma oportunidade de criarmos empatia com os interlocutores, melhorarmos a respectiva relação e valorizarmos a nossa proposta. Ups, temos um problema. Não é bom sinal não haver questões. O que eu preconizo é que, sempre que se avançar em determinado bloco da apresentação, devemos fazer uma pequena pausa para colocarmos nós próprios algumas questões à audiência. Se na altura da apresentação estivermos a lidar com uma questão financeira, por exemplo, condições de pagamento, devemos dirigir-nos ao diretor financeiro e perguntar sempre, com um sorriso, por exemplo: "João, esta secção relativa às condições de pagamento está suficientemente esclarecidas para si? Tem alguma questão a acrescentar?" O mesmo se passa em relação a outras secções, a área de recursos humanos, a área de operações e mesmo áreas generalistas da proposta. De vez em quando, e caso não haja questões, devemos fazer uma pausa e perguntarmos nós próprios, a toda a audiência, se até ali está tudo compreendido, se tem alguma questão a colocar. Em alguns casos, pode parecer um pouco estranho tratarmos o nosso interlocutor apenas pelo primeiro nome, quando acabamos de o conhecer. É uma questão que tem a ver com a cultura da empresa com quem se lida. Na maior parte das empresas multinacionais onde trabalhei, nunca tratei ninguém por doutor ou doutora. Eu sempre tratei os meus CEOs internacionais pelo nome deles: Richard, John, Mark, etc. O mesmo tem acontecido em Portugal com empresas com quadros jovens. Já em Espanha, por exemplo, cheguei a ter reuniões em que não poderia tratar o interlocutor dessa maneira. Era o Dom Fernandes, etc. Mais uma vez, tinha tudo a ver com a cultura da empresa e as áreas com que se lida. Numa apresentação a uma comissão de executivos, devemos ter em atenção os influenciadores que também podem ter uma palavra importante no processo de decisão B2B. Devemos tranquilizá-los e baixar a tensão que sempre existe nessas situações, mostrando claramente qual a agenda, qual o tempo que será necessário para essa apresentação e mostrar disponibilidade para a colocação de questões
de acordo com as regras delineadas no princípio da reunião. Foi isso que eu fiz na tal apresentação da proposta que referi inicialmente. Bem, o projeto foi verbalmente aprovado. O CEO solicitou o respectivo contrato para assinatura e implementação do mesmo. Entretanto, o tempo foi passando e nunca mais vinha contrato assinado. Os meus interlocutores, pura e simplesmente, deixaram de responder aos meus e-mails e tentativas de contacto telefónico. O que é que se terá passado? Infelizmente, o contrato nunca foi assinado, pois a empresa em causa, não se ria, ok? Foi, entretanto, adquirida por uma outra empresa concorrente. Perdi aquele cliente para sempre. Acontece aos melhores. Espero que este vídeo tenha sido do seu agrado. Eu sou Jorge Miguel Conceição e tenho ajudado profissionais de vendas B2B a aumentarem a produtividade dos seus negócios. Caso pretenda colocar-me alguma questão nesta ou noutras áreas das vendas B2B, clique nos links disponíveis para agendar uma reunião de diagnóstico online comigo. Marcamos então o encontro para o próximo vídeo. Até lá, desejo-lhe excelentes negócios. Fique bem.